Oi, Exec no Brasil. Aqui é a Camila, eu sou NST Consultant do Tier 2 de IG. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como construir um corner realmente efetivo com B2B. Bom, e aí durante esse vídeo, a gente já tá passando por alguns tópicos, e aí então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que que é um corner, por que um corner com B2B é realmente uma coisa tão relevante pra gente, alguns básicos de corner, então alinhamentos, como fazê-los, quando a gente deve fazer, que tipo de alinhamento que deve ser feito, por que eles devem ser feitos. A gente vai falar um pouquinho também sobre rotina, então como construir uma rotina com B2B, por que que ela deve ser construída e quando isso deve acontecer. E aí, por último, a gente vai conversar também um pouquinho sobre comunicação entre corner. Então, para começar, o que é trabalho em corner, né? Eu acho que essa é uma frase que resume muito bem o que significa trabalhar em corner. Então, trabalhar em corner é quando a sua área trabalha em sinergia com outra. E aí, o que significa trabalhar em sinergia? Trabalhar em sinergia significa que as duas áreas trabalham em conjunto, de forma cooperativa, para atingir um objetivo final. E por que é tão importante para a IDE ter um corner eficiente com B2B? Eu consigo listar principalmente 4 motivos, e aí o primeiro deles é que uma área depende da outra. Então, os resultados de B2B e os resultados de IDE impactam diretamente um no outro. O segundo ponto é evitar a falha de comunicação. Então, se você tem realmente um corner efetivo, você consegue evitar problemas relacionados à falta de comunicação. O terceiro ponto é evitar problemas com stakeholders. Então, ambas as áreas trabalham com diferentes stakeholders. Então, o B2B está diretamente conectado com startups e aí principalmente com EPs e hosts. Então, só que no final das contas, o que a gente entrega é uma coisa só. Então, e tudo tem que estar em sinergia. Então, quando você trabalha em corner, você tem um corner efetivo, você evita problemas com stakeholders. E aí, por último, projeção de resultados. Então, se você consegue acompanhar o que está acontecendo na área de B2B, se você entende das metas deles, se você entende da rotina, enfim, se você consegue fazer análises relacionadas a B2B, você consegue projetar os seus resultados como IDE. Bom, e aí agora que a gente já viu um pouquinho sobre o que é um trabalho em corner e também por que é tão importante a gente ter um trabalho em corner efetivo com B2B, eu vou passar alguns básicos de corner e como vocês podem incluir isso na rotina de vocês com B2B. A primeira coisa que precisa ser feita quando a gente fala em corner são os alinhamentos iniciais. Então, por que eles precisam ser feitos? Principalmente para evitar falha de comunicação e problemas com stakeholders, então que eu já tinha citado anteriormente, além de facilitar o processo de vendas de B2B. E aí, o ideal é que todos esses alinhamentos sejam feitos no início de cada semestre e que eles sejam feitos com base no seu planejamento, nos processos que foram definidos e também nas suas estratégias, e aí vice-versa para B2B. Além disso, eles podem ser feitos através de reuniões com o time de B2B, e essas reuniões podem ser online ou presenciais. Então, quais são os alinhamentos que realmente precisam ser feitos entre os dois times? Quando a gente fala de ID para B2B, os alinhamentos são principalmente os seus processos, então desde consideration até post experience, como você vai rodar cada um dos seus processos para que na hora da venda o seu B2B não tenha nenhuma dúvida. Qual é o perfil de EP que você vai trabalhar, quais vão ser os seus subprodutos foco, quais são os países de cooperação que você vai trabalhar, então se você vai trazer mais gente da América Latina ou, enfim, da Europa. E também alinhamento sobre documentos para auditoria, porque alguns documentos, por exemplo, como o termo de voluntariado, precisa ser assinado pela startup e a startup precisa ter ciência disso para que quando você envie, tudo ocorra como deve ocorrer e ela assine esses termos de forma rápida. E em relação de B2B para IDE, os pontos que precisam ser alinhados são principalmente os processos e o process time de B2B. Então, para que você, como IDE, entenda como a área de B2B funciona e você consiga projetar os seus resultados em cima disso. Além disso, alinhar também o discurso de venda e quais vão ser os benefícios, se vai ter algum benefício ou não, do EP dentro da startup. O segundo passo para ter um corner realmente efetivo é construir uma rotina em conjunto. E por que é tão importante ter uma rotina em conjunto com o B2B?
principalmente para entendimento de contextos. Então, se vocês têm uma rotina, vocês vão estar sempre atualizados do que vai estar acontecendo nas duas áreas, e aí, a partir daí vocês conseguem ter next steps muito mais claros. Para possibilitar o tracking de resultados para projeção, como eu já comentei anteriormente, para evitar trabalhar por demanda e também para garantir uma comunicação constante. E assim como os alinhamentos, o ideal é que essa rotina seja construída logo no início de cada semestre, com base na demanda de cada área e também na disponibilidade de vocês. Um ponto muito importante para que vocês tenham uma rotina estabelecida é ter touchpoints muito claros. Então, marquem reuniões de corner. Essas reuniões podem ser tanto semanais quanto quinzenais, aí depende muito da demanda de vocês. E elas serviriam principalmente para atualizações de resultados, para detectar possíveis falhas e quais são as soluções que vocês podem trazer em conjunto, para projeção de resultados em conjunto e também pode ser um momento de feedbacks. Além disso, para facilitar a comunicação, é importante que exista um canal de comunicação entre as duas áreas. E aí esse canal de comunicação pode ser, por exemplo, um grupo no WhatsApp ou um grupo no Slack, enfim, o que fizer mais sentido para vocês. E por último, é importante estabelecer uma rotina em relação à transição de informações. Esse ponto, principalmente para não se trabalhar por demanda. E aí, como eu já tinha dito anteriormente, ID e B2B são sim áreas separadas, mas no final vocês entregam uma coisa só. E aí, por esse motivo, em vários momentos vocês vão ter que transacionar informações e essa informação não pode ser perdida, além de não pode ser deixada para a última hora. Então, por exemplo, com que frequência eu devo atualizar o meu time de B2B em relação a quantos approvals eu dei durante o mês? Quando eu devo enviar o termo de voluntariado para a startup para que eles possam ser assinados? Enfim, são pequenos ajustes, que são ajustes mais operacionais, que devem ser estabelecidos com B2B para que vocês não trabalhem por demanda, mas que vocês tenham um planejamento e uma organização para isso. Bom, e aí uma última dica. Comunicação é um ponto muito chave para se construir um corner muito efetivo com seu B2B. Então, é sim importante você ter um canal de comunicação aberto e constante para que tudo isso dê certo. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, essas são as minhas informações e eu estou super à disposição, então podem entrar em contato comigo.